Oi, crianças, boa tarde. Vamos à nossa aula de língua portuguesa de hoje. Hoje nós aprenderemos sobre a ortografia do R e do RR. Vamos lá? Então, vamos à nossa primeira regrinha do R ou do RR. Como que eu vou saber se eu vou usar o R ou os dois R's? Então, a primeira regrinha. Uma palavra, ela nunca vai começar com dois R's. Então, a gente nunca vai achar palavras que começam com dois R's. Então, eu nunca vou poder escrever palavras com dois R's porque elas não existem. Então, vamos lá, pessoal, mais uma regrinha do RR. Nós utilizamos geralmente o RR entre as vogais. Lembrando que a professora já falou que nunca se começa uma palavra com dois R's. E a gente também nunca vai terminar uma palavra com dois R's. Os dois R's, eles vão aparecer entre as vogais. E ele terá o som forte. Por exemplo, aqui eu tenho duas palavras como exemplo. Burro. O que está faltando aqui? Está faltando o R. Mas eu vou usar um R só ou dois? Eu tenho a vogal U e eu tenho a vogal O. Então, eu utilizarei dois R's. Ficou burro. Até porque se eu colocasse apenas um R, eu teria a palavra burro. E não existe essa palavra. Então, tem que ser dois R's. Agora, na palavra carroça, aqui eu tenho a vogal A e eu tenho a vogal O. Então, eu utilizarei também os dois R's, porque se eu utilizar um R apenas, ficaria caroça. E eu não quero caroça, eu quero carroça. Então, R forte tem que ter dois R's quando está entre vogais. Agora, vamos lá, a regrinha do R sozinho. Quando o R sozinho está entre vogais, ele vai ter o som fraco. Aqui eu tenho dois exemplos, pirata e farinha. Notem que o som do R, ele está fraco. Então, por isso que eu tenho que utilizar um R apenas. Nós vimos que quando o som é forte, e é entre duas vogais, nós utilizamos os dois R's. Porém, nessas palavras, o som do R está fraco. Por mais que seja entre vogais, se o som é fraco, eu tenho que utilizar apenas um R. Então, aqui eu vou formar a palavra pirata e farinha. Notem que o som do R nessas palavras, ele é um som fraco, né? Então, vamos relembrar. Comparando entre vogais, eu tenho duas vogais. Como é que eu vou saber se eu vou usar um R só ou dois R's? É só eu observar. Se o som do R for fraco, um som fraco, eu vou utilizar apenas um R. Agora, se nesta palavra o som do R for forte, eu tenho que utilizar dois R's. Então, vamos lá. Aqui eu tenho dois exemplos de palavras. Eu tenho a palavra aranha e eu tenho a palavra carinho. Observem que todas elas têm duas vogais, né? Entre o tracinho que a professora fez, que é onde nós iremos completar ou com R ou com dois R's. Se eu quero escrever aranha, observem que esse som do R está saindo fraco. Quando eu tenho o som do R fraco, eu utilizo apenas um R. Então, eu formei a palavra aranha. A mesma coisa acontece com a palavra carinho. Observem que esse R tem o som fraco. Quando eu tenho som fraco, eu utilizo apenas um R. E aí, eu formo a palavra carinho. Agora, se eu quiser escrever a palavra arranha, eu tenho que utilizar um R ou dois R's? Observem que a palavra arranha tem o som de R forte. E quando eu tenho o som de R forte, eu utilizo
2 R's. E aí eu formo a palavra arranha. Na palavra carrinho, observem também que o som do R está forte. Quando o som é forte, eu utilizo 2 R's. E aí eu formarei a palavra carrinho. Observem a diferença da palavra carinho e carrinho, aranha e arranha. Observem que o som é o que vai indicar se nós utilizaremos um R ou 2. Então, nós vimos que entre vogais, se o som for forte, tem que ter 2 R's. Se o som for fraco, é apenas um R. Agora, e entre as consoantes? Entre as consoantes, nós apenas iremos utilizar um R só e ele terá o som forte. Aqui eu tenho 3 exemplos de palavras. Eu tenho a palavra honra, genro e forte. Na palavra honra, observem que o R tem o som forte, mas eu poderei apenas utilizar um R só. Na palavra genro, é a mesma coisa. O R tem som forte, mas já que é entre consoante, eu não posso utilizar 2 R's. Eu tenho que utilizar apenas um. A mesma coisa na palavra forte. Eu tenho uma vogal e uma consoante, então eu poderei utilizar apenas um R. Esta é mais uma regrinha. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido as regrinhas sobre o R e o RR. Agora, nós iremos fazer algumas atividades com essas regrinhas que acabamos de aprender. Um beijo e até a próxima aula!